Monotropismo. Monotropismo é uma teoria desenvolvida pelos pesquisadores Dinah Murray, Wen Lawson e Mike Lesser. Mono significando único, singular, e tropismo é uma direção, é uma afinidade com essa direção também. Uma tendência a seguir essa direção. Ou seja, você põe a sua atenção em uma direção que você tem afinidade, uma direção que você tem dificuldade de mudar a rota quando você está nessa direção. O que te leva a ter um foco extremado, um hiperfoco nessa direção. E autistas podem se relacionar com isso, não é? Porque a gente tem a tendência a hiperfocos, a manter a atenção em uma coisa por vez, a ter uma dificuldade em alternar as tarefas, em fazer pequenas transições, que pra gente são grandes transições. Então essa tendência monotrópica faz com que você se embrenhe, caia de boca no hiperfoco. Você repare, eu tô com a camisa do One Piece, aqui estão alguns dos mangás, lá em cima tem um pouquinho mais, e sempre quando eu tiver a oportunidade eu falarei sobre eles. E diferentemente do que falam sobre hiperfocos, pessoas que não estão no espectro ou pessoas que não são neurodivergentes, que falam que têm hiperfocos, diferentemente do hiperfoco que elas falam que tem, elas podem identificar assim, mas eu acredito que seja diferente. Porque o hiperfoco neurodivergente é um hiperfoco em que você se agarra totalmente ao monotropismo. Você é monotemático, muitas vezes. E quando você está engajado nessa tarefa, não é que você vai fazendo outras coisas junto com esse afazer. Não. O monotropismo, oposto ao politropismo, poli seria você conseguir redirecionar sua atenção para várias atividades, você conseguir alternar entre as atividades, entre as direções, que poli é múltiplo, são muitas direções. E o mono é uma direção única de atenção, tendência a um foco só, uma afinidade intensa e exclusiva, fazendo com que o monotropismo intensifique os interesses restritos e repetitivos, e o hiperfoco sendo uma manifestação direta de como a atenção monotrópica funciona, em favor desse tema, desse tópico. Você vai deixando outras coisas de lado, outras coisas às vezes importantes. Você esquece de sair, você esquece de comer, você esquece de tomar banho, você esquece muitas coisas. E a interocepção, que é essa capacidade de interpretar, de perceber os sinais do corpo, os sinais internos do corpo, as necessidades fisiológicas, a fome, a sede, ela pode ser um pouco falha, ser prejudicada. Por isso você acaba esquecendo de fazer as suas necessidades fisiológicas. Porque ao ter esse prejuízo na interocepção, você esquece de tomar água, você esquece de comer e de liberar coisas do corpo também, né? E que vai afetando outras áreas, né? Porque se você esquece de comer, você não adquire os nutrientes necessários, as vitaminas. Autistas, muitos, têm déficits em vitaminas, vitamina C, vitamina D. Então, se você perde as vitaminas pelos alimentos, sendo que você já tem um déficit nessas vitaminas, se você não toma sol, se você não caminha, não faz exercício, vai esquecendo de fazer essas coisas, então vai prejudicando outros lados também. A consciência de que você tem que cumprir outras tarefas além desse seu tópico de interesse, tarefas importantes, tem que estar ativo. Você tem que lembrar dessas coisas, né? Porque você pode trabalhar esse hiperfoco de forma com que ele te ajude. Se você trabalha com isso, seria eu ia falar maravilha, mas seria bom, porque muitas vezes você pode se desgastar bastante mesmo trabalhando com o que gosta. E por quê? Justamente por conta dos limites. Você pode atravessar certos limites físicos, mentais, tanto se você trabalha com isso, quanto se você está no interesse particular em casa. Eles podem se atrapalhar. Entende? Você pode se atrapalhar. Então, quando direcionado, ele pode ser bastante positivo. E é positivo, até certo ponto é positivo. Porque quando você está no interesse, ele te regula. Mas essa virada entre a regulação e a desregulação sendo causada pelos fatores externos, como você está reagindo quanto ao ambiente, e o que você está deixando de fazer fisiologicamente, que podem contribuir para uma desregulação um pouquinho mais tarde. Hiperfocos são uma característica marcante, mas é preciso ter atenção também, mesmo sendo monotrópico, ter uma atenção a esses outros fatores da sua vida que podem ser prejudicados também. Mas acredito que ele ajude bastante, com restrições, mas ele ajuda. O monotropismo também pode se manifestar através da ruminação e da ansiedade. A ruminação, você fica constantemente pensando naquilo, você está esperando que algo chegue na sua casa, ou alguém. Você precisa resolver alguma coisa
fora de casa. Todo o seu dia se movimenta para aquela tarefa específica. Você precisa ir nesse compromisso, no banco. Só que esse compromisso tem hora. E a hora é às 3 horas da tarde. Até às 3 horas da tarde, você vai ficar pensando constantemente naquilo. Vai ficar ruminando. Desde quando você acorda, você sabe que tem aquela tarefa indesejada. Aquilo vai ficar na sua cabeça até que ela seja cumprida. E depois também. Acontece também se você é chamado a um lugar, a uma festa de aniversário, e essa festa é longe de onde você mora, e você fica pensando, você perde o sono pensando nas possibilidades, nas coisas que podem dar errado, tanto no seu trajeto até lá, quanto no próprio lugar que você precisa ir. Então você perde noites em claro, perde noites de sono pensando naquilo, ruminando antes do fato acontecer, e depois pensando nas coisas de errado que você fez, nos passos, nos movimentos errados que você fez lá. Porque a coisa negativa que você acredita que fez, ela gruda em você. As outras pessoas podem não lembrar, mas você lembra por dias a fio. Isso é um aspecto negativo, que traz bastante ansiedade. Ansiedade antes, durante e depois. E a sua ansiedade vai saindo pelos poros, vai sendo compartilhada com as pessoas que você convive, porque você vai comentando sobre esse fato, comentando com as outras pessoas de forma repetitiva. E as outras pessoas vão ficando ansiosas, não por conta de passarem pelo mesmo processo, mas sim por conta da repetição, da ansiedade. Eu vou falar com essa pessoa de novo e ela vai trazer o mesmo problema, repetir a mesma reclamação. Isso acontece também, isso pode acontecer. Mas com você, o processo de ansiedade é quase que insuportável. E você sente a necessidade de continuar falando sobre isso que te afeta negativamente. É um processo bastante intenso e devastador às vezes. Paralisante, te deixa numa disfunção executiva, te deixa sem energia. E existe uma necessidade de controle, o controle que muitas vezes você não tem. E por você perceber que não tem esse controle, isso te torna mais ansioso ainda. Isso traz mais ansiedade e esse tormento continua. E o ciclo continua, você fica preso a esses pensamentos e repetindo eles. A estruturação de rotinas pode contribuir para que você tenha menos ansiedade, ter um tempo de transição, um tempo para recuperar, né? Depois que você termina essa tarefa, depois que você sai desse hiperfoco porque você necessita fazer outra tarefa, você precisa de um tempo de transição. Seria bom você tê-lo. Porque mesmo se você estiver em uma coisa que você gosta bastante, você deve perceber que você necessita de um tempo entre terminar isso, mesmo que eu goste bastante, e começar outra atividade, para que assim você consiga se recuperar. Porque é uma energia também que você gasta mesmo em um hiperfoco que você goste. E uma atividade que você não goste e que você necessita fazer, é obrigatório, essa rotina ajudaria muito mais por você ter esse pensamento de que o dia inteiro caminha para aquele momento em que você vai fazer essa atividade. A estrutura dessa rotina faz com que você faça as outras coisas e não fique apenas nessa, que te traz ansiedade. É claro que a estruturação de uma rotina neuroatípica é diferente da de um neurotípico. Você pode até pedir ajuda para outras pessoas, para uma terapeuta, para estruturar a sua rotina, para que essa ruminação muitas vezes é inevitável, aconteça, mas que você consiga fazer outras coisas também. E essas outras coisas podem até ajudar a diminuir a sua ruminação, a sua ansiedade, né? Por consequência, não tenha medo de buscar ajuda. E se você tiver alguém que você confie, será muito positivo. Mas se não tiver, é a tentativa, né? Muitas vezes a rotina que você fez não vai funcionar ou funciona por um dia. Você vai aperfeiçoando, vai modificando essa rotina até que você ache uma que é menos prejudicial para você. Criando um ambiente previsível, criando previsibilidade na sua rotina. Você sabe exatamente o que vai acontecer. Você sabe, você tem aquela tarefa indesejada. Mas é previsível que ela seja indesejada, é previsível que você vai gastar energia nela. E se você já vai gastar energia nela, que as outras coisas durante o dia já te fortaleçam um pouquinho, né? Quando você chegar dessa tarefa, você tem um conforto, você tem uma série de conforto, você assista One Piece ou o que desejar. Porque muitas vezes depois desse hiperfoco, depois desse hiperfoco intenso, você precisando desse descanso, quando outras pessoas aparecem querendo coisas, pedindo favores, pedindo para que você faça outra tarefa, você pode manifestar um silêncio. Mutismo seletivo, porque o hiperfoco que você estava, pela intensidade, te deixou congestionado, te deixou com a energia um pouquinho baixa.
Então se dê um momento de descanso. Um momento de descanso, um momento afastado dos outros. É claro que depende do seu ambiente, né? Muitas vezes você não pode dar esse descanso, você não pode ter esse momento. Mas modificando pequenas coisas, dando uma volta, indo ao banheiro, ou dividindo mais, né? Dividindo em etapas e seguindo essa rotina. Vou fazer isso dessa hora até essa hora, depois dou uma pausa. Para que a pausa não aconteça apenas quando você já está bastante exausto, entende? Então, quando você tem um hiperfoco, quando você tem um objeto de interesse, quando você tem um tópico de interesse, você costuma se apaixonar por ele e querer saber tudo o que existe para se saber sobre esse tópico. Quando você engaja em conversas e você vê uma oportunidade ou coloca na mesa o assunto que você quer discutir, esse hiperfoco, você consegue engajar e falar por várias horas sobre aquele hiperfoco, mesmo muitas vezes que ninguém esteja prestando atenção ou ninguém queira falar sobre aquilo. Porque o que pode acontecer é você sobrecarregar a outra pessoa com o seu conhecimento, com as suas informações. Então você fala várias informações, muitas desconexas que não tem uma linha que ligue uma à outra, do mesmo jeito que as pessoas falam sobre vários assuntos, não ligando um no outro. Você está falando sobre o mesmo assunto, mas às vezes não liga uma informação com a outra, né? A outra pessoa já não está muito interessada no assunto, então ela vai perdendo algumas partes do que você está falando, e você vai falando as coisas que são mais empolgantes, né? Deixando algumas coisas de lado. E muitas coisas que te são interessantes não são interessantes para outra pessoa. Você vai despejando nela informações que te são relevantes, mas para ela não são. Que também pode te trazer certa angústia. Você fica angustiado porque a outra pessoa não se interessou pelo que você trouxe, pelo assunto que você trouxe. E essa angústia te faz não querer falar mais com essa pessoa ou pessoas sobre esse assunto. Ou então ficar ruminando os motivos pelos quais essa pessoa não demonstrou um interesse no que você estava falando. Será que era você? Será que era o assunto? Então isso também é ruim, né? De ficar pensando. Tem alguns interesses, alguns hiperfocos que eles vêm e vão. Tem fases da vida, né? Fato curioso é que, pelo menos comigo, se eu tenho um hiperfoco em alguma coisa, em alguma fase da vida, esse hiperfoco volta anos depois. Se eu estou com um no momento, e vai passando o tempo e eu adquiro outro. Eu fico mais tempo nesse outro. Mas esse primeiro, um pouco mais à frente, ele pode voltar. Eles nunca se perdem. Você guarda ele um pouquinho, depois retorna. Então o foco é profundo nesse interesse e é repetitivo, porque sempre quando a vontade e a oportunidade se unem, você traz o assunto de volta. É isso. Você já tinha percebido que a sua mente funciona desse jeito, de uma forma monotrópica? Me conta nos comentários como é que você lida com ela, sendo assim. Muito obrigado por assistir e até o próximo.